Você pode ter o rosto mais bonito do mundo, o carro mais caro da rua ou o corpo mais definido da academia, mas nada disso vai fazer uma mulher te guardar na memória dela por anos, porque no fim do dia, não é o que você mostra que fica, é o que você transmite. No silêncio, na postura, no que você não fala. E aqui está a verdade brutal. A maioria dos homens está tentando impressionar mulheres, enquanto os poucos que realmente são lembrados estão ocupados impressionando a si mesmos. O homem que domina a si mesmo, domina o desejo dela. E isso, meu amigo, é o segredo que quase ninguém te conta, mas que o estoicismo revela com clareza. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E sabe o que isso significa no campo da conquista? Que o homem que mexe com o coração de uma mulher é o que não se desespera para tê-la, mas o que desperta nela o desejo de ser escolhida. Você quer ser lembrado? Você quer ser o nome que ela pensa quando fecha os olhos? Então, escuta o que eu vou te dizer agora. Ela não vai lembrar do que você fez no primeiro encontro. Ela vai lembrar da sua calma quando ela tentou te provocar, da sua postura quando você disse não com firmeza, da sua presença quando você olhou nos olhos dela, sem precisar falar absolutamente nada. O homem estoico é como uma rocha no meio da tempestade. Ele não corre atrás de aprovação, ele atrai respeito. E nesse mundo onde todos estão implorando por atenção, o que é raro, encanta. A mulher pode até ficar com outro cara, mas vai pensar em você quando ele se desesperar. Vai lembrar do seu silêncio quando ele explodir. Vai desejar a sua firmeza quando ele vacilar, porque o que fica não é o que agrada, é o que marca. E o que marca é aquilo que ninguém mais tem. Você quer ser esse homem? Então esqueça os joguinhos. Esqueça as fórmulas prontas. Esqueça a ideia de como agradar. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para liderar a si mesmo. E quando você faz isso, algo muda no jeito que você caminha, no tom da sua voz, na energia que você carrega. Ela sente, mesmo que não entenda. E isso é o começo de tudo. Ela vai te testar, de propósito ou sem perceber. Ela vai dizer algo só para ver se você perde o controle. Vai atrasar uma resposta só para ver se você surta. Vai elogiar outro cara na sua frente e vai observar cada detalhe da sua reação. Não porque ela quer te derrubar, mas porque instintivamente ela está buscando algo que quase não encontra mais. Um homem que não se abala. Um homem que não implora, um homem que não precisa reagir para provar que é homem. O estoico entende isso. Ele não vê esses testes como ataques, mas como oportunidades. Oportunidade de mostrar que o mundo pode girar. E ele continua no eixo. Sêneca escreveu: a maior vitória é vencer a si mesmo. E no campo das relações, essa vitória aparece nos momentos mais sutis. Naquela vez que ela quis provocar ciúmes, e você apenas sorriu. Naquela discussão que ela puxou, e você preferiu manter sua paz. Naquela mensagem que ela demorou para responder, e você seguiu vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso não é indiferença, isso é controle. E controle é magnético. Ela percebe, ela sente. E quanto mais você se domina, mais ela se pergunta: quem é esse homem que não se dobra como os outros? Esse mistério é o que faz ela lembrar de você à noite. É o que faz ela stalkear seu perfil em silêncio. É o que transforma você na exceção. Enquanto os outros tentam se mostrar, você se mantém. Enquanto eles se explicam demais, você fala o necessário. Enquanto eles mudam de ideia para agradar, você mantém a sua direção. E é nessa firmeza que ela encontra algo raro: segurança emocional. Não aquela segurança possessiva que sufoca, mas a segurança de saber que, mesmo se o mundo estiver em colapso, você não vai perder a cabeça, nem sua dignidade.
E isso é profundamente sexy. Ela pode nem saber explicar por quê, mas algo dentro dela reage. Porque quando você se domina, você desperta nela a sensação de estar diante de um homem completo. Não um menino querendo ser amado, mas um homem pronto para amar sem se perder. Esse tipo de energia fica gravada e mesmo que ela se afaste, ela não esquece, ela pode até te deixar, mas nunca vai conseguir apagar a memória de como você a fez se sentir respeitada, desafiada e profundamente atraída. E tudo isso sem precisar dizer uma palavra. Você quer saber o que realmente faz uma mulher nunca te esquecer? Não é o que você dá, é o que você representa. Você pode comprar flores, jantares caros, viagens, tudo isso pode até causar impacto por um tempo. Mas o que fica é a experiência emocional que você provoca. E o homem estoico provoca uma experiência que não se encontra por aí. Porque enquanto os outros vivem correndo atrás de validação, ele vive em função de algo maior à sua própria. Excelência. Isso muda tudo. Muda o tom da sua voz, o ritmo da sua respiração, a maneira como você entra em um lugar. Ela percebe que você não está tentando provar nada, porque você já se provou para si mesmo. E isso é raridade. E tudo que é raro encanta. Tem um momento específico que ela nunca vai esquecer, aquele em que ela percebeu que você não precisava dela, que você estava bem, que você a queria, mas não a colocava acima da sua paz. Esse é o ponto de virada, onde o jogo muda, enquanto ela está acostumada com homens que se perdem por ela. Você mostra que sabe se encontrar mesmo com ela por perto, e isso gera uma tensão irresistível. A tensão entre o desejo e o respeito, a tensão entre a conexão e a liberdade, a tensão entre o querer e o não precisar. É aí que o coração dela começa a criar memórias. Não do que você disse, mas de como ela se sentiu diante de você. Marcado, desafiada, inspirada. E tudo isso começa com uma coisa simples, a sua decisão de não ser escravo da emoção, mas mestre dela. Porque o homem estoico não vive à mercê do que sente. Ele observa, ele acolhe e ele decide com clareza. Enquanto os outros explodem, ele silencia. Enquanto os outros cobram, ele compreende. Enquanto os outros imploram, ele caminha. Isso não significa que você é frio, significa que você é profundo. E profundidade é o que mais falta no mundo hoje. E é por isso que, mesmo que ela tente seguir ela, não consegue te tirar da cabeça. Porque ela percebeu que você não era mais um. Você era o primeiro a tocar algo além do corpo, a tocar a alma. E quando um homem faz isso, ele nunca é esquecido. Ela não vai te contar, mas está observando tudo, cada escolha, cada silêncio, cada vez que você não responde no impulso cada vez que você mantém sua palavra sem prometer demais. O homem estoico não impressiona pelo exagero. Ele impressiona pela consistência, e essa consistência constrói algo invisível, mas poderoso, admiração silenciosa. Ela pode não demonstrar no início, pode até fingir que não está nem aí, mas por dentro ela está criando uma narrativa sobre você. E essa narrativa se constrói quando ela percebe que você não é movido pela necessidade de ser aceito. Você sabe o seu valor e não tem pressa em ser entendido. E isso no mundo de hoje é como uma ilha no meio do caos. Todo mundo quer atenção, todo mundo quer resposta rápida, todo mundo quer uma emoção instantânea. Você é paciente, você é seletivo, você é profundo e por isso você se torna inesquecível, porque o tempo passa. Os encontros vêm e vão, mas aquele homem que não se curvou, que não se desesperou, que não se desvalorizou, esse homem permanece na memória. Ela vai lembrar do dia em que você preferiu o silêncio à briga, do momento em que você sorriu ao invés de reagir com raiva, do instante em que você disse "isso não é aceitável para mim" e se afastou com classe. Isso fica.
E sabe por quê? Porque o mundo está cheio de homens que cedem por medo de perder, mas ela nunca esquece o homem que teve coragem de se perder para manter a própria essência. O estoicismo te ensina exatamente isso. Você não está aqui para ser lembrado por se adaptar. Você está aqui para ser lembrado por ser inabalável. E essa força interior ela sente. Não importa quanto tempo passe, não importa com quantos homens ela se relacione depois, vai ter sempre um espaço guardado na mente dela para aquele homem que não se vendeu, que não cedeu, que não tentou controlar, mas que se controlou. É essa ausência de dependência emocional que cria presença emocional. É o espaço que você dá que permite que ela se aproxime. É a sua firmeza em seguir em frente que faz ela querer voltar. E o melhor de tudo, você não faz isso como estratégia. Você faz isso porque é quem você se tornou. E isso é impossível de competir. Porque o que você tem não está no seu rosto. Está na sua essência. E a essência de um homem estoico é o que mais toca o coração de uma mulher. Você já reparou em uma coisa? Os homens que mais correm atrás de atenção são os que mais são esquecidos. E os que menos falam sobre amor são os que mais deixam saudade. Porque não é sobre o quanto você aparece, é sobre o quanto você impacta quando está presente. O homem estoico não busca destaque, ele vive com propósito. E por isso ele se destaca sem esforço. Imagine uma festa cheia de gente, música alta, risos forçados. E no meio disso tudo, um homem tranquilo, calado, apenas observando. Ela olha para ele e sente algo diferente. Não é o mais bonito, não é o mais animado, mas tem algo ali, algo que chama. Ela sente a firmeza nos olhos, a calma nos gestos, a segurança de quem não precisa se provar. Esse é o tipo de homem que ela não vai esquecer, porque ele não vende uma imagem, ele emana uma verdade. E a verdade é irresistível em um mundo viciado em aparências. Esse homem não tenta controlar o ambiente, ele controla a si mesmo. E isso muda tudo. Ela pode até brincar, provocar, testar, mas quanto mais ela tenta quebrá-lo mais, ela se encanta com a forma como ele permanece inteiro. Isso é mais raro do que ouro. E o que é raro permanece. O homem comum quer ser lembrado pelo que tem. O homem estoico é lembrado pelo que é. E isso se revela nos pequenos detalhes, na forma como ele diz não sem levantar a voz, na maneira como ele encerra uma conversa tóxica com classe, na calma que ele transmite em meio ao caos. Enquanto os outros se desesperam, ele respira. Enquanto os outros fazem promessas vazias, ele entrega a presença verdadeira. Enquanto os outros dizem, eu te amo, sem nem entender o que é, amar ele demonstra amor próprio. E é justamente isso que a faz sentir vontade de amá-lo também. Porque um homem que se respeita ensina como deve ser amado, sem dizer uma palavra. Você quer ser esse homem? Então pare de buscar fórmulas para impressionar e comece a trabalhar sua essência. Porque o que ela nunca vai esquecer não é o perfume a que você usou. Nem a música que tocava quando vocês se viram, é a sensação que você deixou de estar diante de alguém que não precisa de plateia para ser grandioso. Esse é o homem estoico, e esse é o homem que ninguém esquece. Ela pode até dizer que gosta de romance, mas o que realmente marca é a presença de um homem que sabe quem é, e não muda isso por ninguém. Você já viu alguém esquecer de um furacão? Não. Porque ele passa uma vez e deixa tudo diferente. É isso que o homem estoico faz. Ele passa por uma mulher e muda a forma como ela enxerga os homens depois dele. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi real, firme, autêntico e livre. A liberdade emocional é um dos traços mais sedutores que um homem pode ter. E é exatamente isso que a maioria nunca desenvolve. A maioria vive de carência. Vive para agradar, vive para ser escolhido,
Enquanto isso, o estoico vive para ser fiel ao seu próprio caminho. E isso cria um contraste brutal. Ela pode até não perceber no início, mas, em algum momento, vai bater por que ele me impactou tanto, mesmo sem prometer nada. Porque o que cria conexão real não é o esforço para impressionar, é a coerência entre o que você sente, pensa e faz. E o homem estoico vive nessa coerência. Ele não diz, eu te amo, no segundo encontro. Ele não manda 1000 mensagens por insegurança. Ele não pergunta, tá tudo bem? A cada silêncio dela, ele sente, observa, escolhe e age com clareza. Essa clareza emocional é um farol. Em um mar cheio de incertezas, ela brilha. E quando ela encontra um homem assim, ela pode até tentar resistir. Mas no fundo, ela sabe nunca mais vai olhar os outros da mesma forma. Porque o homem que carrega paz é mais perigoso do que o que carrega promessas. E o homem estoico carrega exatamente isso, paz. Não a paz que evita conflitos, mas a paz de quem já venceu os próprios demônios. E essa paz é profundamente atraente. Você quer ser lembrado? Então pare de tentar ser perfeito, seja inteiro. E ser inteiro é não se moldar para caber na expectativa de ninguém. É saber dizer não com tranquilidade. É não se desesperar quando ela se afasta. É não se perder tentando ser o que você não é. É ter a coragem de ser você mesmo, que isso te custe a companhia de alguém. E essa coragem é o que te faz inesquecível, porque no final das contas ela pode até te esquecer por um tempo. Mas, quando a vida colocar outro homem reativo, inseguro ou carente no caminho, dela ela vai lembrar. Vai lembrar de você, do jeito que você se manteve firme, da forma como você falava pouco, mas com peso, e da segurança silenciosa que você transmitia. E é aí que você vence, não por ter ganhado ela, mas por nunca ter perdido a si mesmo. Ela nunca vai te dizer isso diretamente, mas existe uma coisa que, quando você faz, grava seu nome na mente dela para sempre. Não é um presente, não é uma mensagem romântica, não é um elogio no momento certo. É quando ela percebe que você não precisa dela para se sentir homem. Você não busca aprovação, você não age com pressa, você não fica disponível o tempo todo, porque sua vida já está cheia de propósito. E aí ela começa a perceber algo assustadoramente raro. Você não está tentando conquistá-la, você está apenas vivendo. E mesmo assim ela sente que precisa te conquistar. Essa inversão muda tudo, porque pela primeira vez ela encontra alguém que não se curva, alguém que não diz sim para tudo, alguém que tem limites claros e a coragem de aplicá-los. Ela pode até se irritar no início, pode até achar que você é frio, mas depois ela vai admirar, vai respeitar e vai lembrar. Porque o homem que impõe limites é o mesmo que transmite segurança. Sabe o que realmente assusta uma mulher acostumada a manipular? Um homem que não entra no jogo, que não responde com ciúmes, que não se desespera diante do silêncio. O homem que simplesmente observa, sente e age de forma racional. Esse tipo de presença é rara, é quase desconfortável, porque mostra maturidade emocional. E maturidade hoje é artigo de luxo. Ela pode estar cercada de opções. Homens que fazem tudo por ela, que mandam flores, que se humilham, que se ajoelham, mas nenhum deles permanece no pensamento dela como você. Porque você não deu tudo. Você deu o que importa à sensação de estar diante de um homem completo, inteiro, difícil de encontrar e impossível de substituir. É por isso que você não precisa correr. Ela vai lembrar de você quando os outros falharem. Vai lembrar da sua postura quando os outros implorarem. Vai lembrar da sua firmeza quando os outros cederem. E quando isso acontecer, você já vai estar mais longe, mais forte, mais em paz. Porque o homem estoico não fica esperando ser lembrado. Ele segue evoluindo.
Ele segue crescendo e por isso ele nunca é esquecido. Ela está acostumada com barulho. Barulho de promessas vazias, barulho de ego inflamado, barulho de carência disfarçada de romantismo. E aí você aparece, silencioso, tranquilo, intenso. Ela estranha, porque está acostumada com homens que gritam para serem notados. Mas você não grita, você existe, com presença, com calma, com clareza. E isso é assustador, porque ela percebe bem rápido que não consegue te manipular com as mesmas táticas que funcionaram com os outros. Ela tenta provocar ciúmes, você apenas observa. Ela some. Você não corre atrás. Ela testa seus limites. Você se retira sem drama. E quanto mais você se mantém firme, mais ela sente algo crescendo por dentro: respeito, curiosidade e um desejo silencioso de se aproximar. O estoico não persegue, ele atrai, não com jogos, mas com verdade, e é essa verdade que ela não consegue esquecer, porque você é o oposto do que ela esperava. Enquanto os outros perguntam, como posso agradá-la? Você pensa, ela está alinhada com meu caminho? Essa inversão muda o jogo. Você não está se vendendo, você está se oferecendo com limites, com integridade, com foco. Isso não só te torna diferente, te torna marcante. Você vira referência, o parâmetro com o qual ela compara todos os outros. E por mais que ela conheça novos rostos, ninguém tem aquele olhar calmo, aquela voz firme, aquele jeito de dizer pouco e, mesmo assim, dizer tudo. Porque o homem estoico sabe que valor não se prova, se impõe com presença, se confirma com ação, se sustenta no silêncio, e o que vem fácil, vai fácil, mas o que é raro fica, e você fica, na memória, nos detalhes, na forma como ela repensa suas escolhas depois de você. Você não foi o mais carinhoso, nem o mais falante, mas foi o mais centrado. E isso tem um efeito devastador na mente de uma mulher que está acostumada com instabilidade. Ela pode até tentar seguir em frente, mas você se torna o silêncio em que incomoda, a ausência que pesa, a lembrança que sussurra: você nunca mais vai encontrar alguém assim. E tudo isso porque você não precisou conquistar. Você só precisou ser inteiro, ser estável, ser verdadeiro. E nesse mundo superficial isso é o que mais marca e o que menos se esquece. Não é o que você fala, é o que você transmite. E o homem estoico transmite uma energia que não pode ser fingida, paz de espírito. Ela sente isso antes mesmo de entender. Porque no meio de tantos homens nervosos, ansiosos, carentes, você chega com calma, e a sua calma fala mais alto que qualquer cantada. Você não fala que tem controle emocional, você mostra quando ela te ignora e você não muda seu comportamento, quando ela provoca e você não se altera, quando ela some e você continua inteiro. Isso não é frieza, é maturidade, e a maturidade para ela é mais atraente do que qualquer beleza física. Ela observa tudo, a forma como você lida com um não, a sua postura diante de um atraso, o jeito que você reage quando ela testa seus limites, e cada reação sua constrói um tipo de admiração que não se desfaz com o tempo. Ela pode não perceber na hora, mas dias depois vai lembrar de como você foi firme, gentil, mas direto, calmo, mas forte, discreto, mas inesquecível. O homem estoico entende uma coisa que os outros ainda não aprenderam: a verdadeira sedução está na presença, não na performance. Você não está tentando ganhar pontos, você está mostrando quem é, sem filtro, sem teatrinho, sem tentar parecer perfeito. E é isso que a mexe com o coração dela, porque todo mundo está tentando ser legal, todo mundo está tentando ser o bonzinho,
Todo mundo está tentando adivinhar o que ela quer, mas você não adivinha. Você escuta, você analisa e você decide. E quando decide, você não volta atrás. Essa firmeza, essa clareza, essa ausência de dúvida cria um tipo de tensão irresistível. Você se torna enigma, você se torna referência, você se torna memória, não por ser o mais presente, mas por ser o mais autêntico. Ela pode sair com outros, pode se divertir, se envolver, mas no fundo ela vai comparar. Vai comparar atitudes, posturas, limites, e vai se lembrar daquele homem que não tentou prendê-la, mas que se fez impossível de substituir. Esse homem era você. E isso é algo que não se ensina com flores, nem com mensagens fofas, se ensina com presença, com exemplo, com dignidade. E dignidade é a assinatura emocional de um homem que sabe o próprio valor. Esse é o homem que ela não esquece, mesmo que nunca mais veja, porque o impacto verdadeiro não precisa de repetição, só de autenticidade. Ela não entende de onde veio isso, mas sente a sua ausência de um jeito diferente, porque quando um homem comum se afasta, ela sente alívio. Quando você se afasta, ela sente falta, não da sua presença física, mas da sensação de estabilidade que vinha com você. Você virou ponto de contraste. Tudo que veio depois de você pareceu instável, superficial, inconsistente. Ela lembra do seu jeito de ouvir, da sua paciência com os silêncios, da firmeza com que você colocava limites sem elevar o tom. E o mais curioso, você não disse que era diferente. Você não se explicou. Você simplesmente foi verdadeiro, foi firme, foi você. E isso fica, porque ela percebe aos poucos que o que realmente a marcou não foram palavras bonitas, foi o fato de você não tentar ser algo que não era. O homem estoico não disputa a atenção, ele atrai foco, porque é raro, e o que é raro não precisa de esforço para ser lembrado. Você virou lembrança não pelo que fez, mas por tudo que recusou fazer. Você recusou se desesperar. Recusou correr atrás de migalhas, recusou se curvar para agradar, recusou perder sua identidade por uma conexão. E essa recusa é o que mais impressiona. Porque em um mundo de sim, você foi o homem do basta. E isso, para ela, é mais marcante do que qualquer poema. Ela talvez nunca vá admitir, talvez nunca vá te mandar mensagem dizendo que sente falta, talvez até tente substituir sua presença por distrações. Mas no fundo ela sabe. Sabe que com você ela se sentiu desafiada, respeitada, vista, e esse tipo de sensação não desaparece. Ela volta em forma de saudade nos momentos mais inesperados, na comparação com outro homem, no vazio depois de um encontro raso, na noite silenciosa em que ela se pergunta por que ninguém é como ele. Você virou referência, sem fazer esforço, só por existir de forma inteira. E isso é o que o homem estoico faz. Ele não tenta marcar, ele vive com tanta verdade que a marca é inevitável. Por isso, você não precisa forçar nada, não precisa correr atrás, não precisa provar valor. Você só precisa continuar sendo o que é um homem em paz consigo mesmo. Um homem que sabe que a verdadeira conquista é não se perder por ninguém. E quando você vive assim, ela percebe que você não veio para impressionar, veio para transformar. E transformação é algo que ninguém esquece. Você já parou para pensar que talvez o seu maior impacto na vida de uma mulher aconteça depois que você vai embora? Porque o homem comum, quando some, é esquecido. Mas o homem estoico, quando se retira, é lembrado com ainda mais intensidade. Não porque você deixou um vazio, mas porque você deixou uma referência. Ela não sente falta do seu rosto, sente falta do que sentia perto de você, da calma, da clareza, do seu jeito de não competir, não implorar, não forçar. Ela encontra outro cara, bonito, engraçado, interessante, mas impulsivo, carente, inseguro e, na comparação silenciosa,
você volta. Você que não prometeu o mundo, mas que entregou algo ainda mais raro: estabilidade emocional. Essa é a lembrança mais forte que existe, a de alguém que não precisou fazer muito barulho para deixar tudo diferente. Você virou um padrão e, por mais que ela tente substituir, não consegue. Porque o que você tinha não era sobre aparência, era sobre essência. E a essência não pode ser imitada, ela é sentida na energia, na postura, no jeito que você respeitava o tempo dela e o seu também. O estoico entende que a ausência não é só distância, é presença em silêncio. É deixar uma marca tão profunda que mesmo longe, você continua ali, num pensamento solto, numa lembrança involuntária, num gesto que ela compara sem querer. Isso só é possível porque você não tentou ser memorável, você apenas viveu com profundidade. E a profundidade assusta, porque exige que o outro mergulhe também. E nem todo mundo está preparado para isso. Por isso ela pode até ter te deixado, mas vai lembrar, não do que vocês viveram, mas do que ela perdeu ao se afastar. Você não é o homem que ela esquece, você é o homem que ela lembra quando descobre que os outros não têm aquilo que você tinha de sobra: autodomínio, inteligência emocional, dignidade. E dignidade é o tipo de coisa que não se encontra em qualquer esquina. É o tipo de presença que, quando vai embora, ensina mais do que quando estava ali. Você quer ser esse homem? Então continue firme, continue crescendo, continue sendo fiel à sua essência. Porque quanto mais você se conhece, menos você precisa ser validado. E quanto menos você precisa, mais você impacta. Porque o verdadeiro poder é quando sua ausência fala mais alto do que a presença dos outros. Ela achou que podia te substituir, achou que você era só mais um, que bastava seguir em frente, esquecer, trocar. Mas aí veio a realidade, fria, crua, implacável. Ela conheceu outro, e mais um depois desse, e em cada umela procurava um traço seu. A forma como você olhava, a sua paciência diante dos dramas, jeito que você não se alterava por coisas pequenas. Mas não encontrou, porque o que você tinha não estava no físico, não estava nas palavras, estava na sua postura, na forma como você era guiado por princípios e não por impulsos, na tranquilidade com que você dizia não, na ausência de carência nas suas atitudes, na elegância do seu silêncio. Ela percebeu tarde demais que você era raro, porque você não precisava do jogo para vencer o jogo. Você não competia, você não implorava, você não se justificava. E é aí que tudo muda, porque enquanto os outros tentam impressionar, você só vive com profundidade, com verdade, com propósito. E esse tipo de homem ela pode até não escolher de imediato, mas é o único que fica ecoando no pensamento, mesmo meses depois, mesmo anos depois. Porque quando ela sentir saudade, não vai ser de mensagens carinhosas, vai ser de como você permanecia calmo quando tudo virava caos, de como você a fazia se sentir seguraz em precisar dominá-la. Isso ela não esquece, porque você não a fez sentir paixão. Você a fez sentir respeito, e o respeito é a base do desejo que não desaparece. Ela vai perceber, no silêncio do próprio arrependimento, que perdeu um homem que não se vendeu, que não tentou convencê-la, que não a perseguiu quando ela foi embora. E isso vai doer, porque ela vai lembrar do dia que testou você e você não reagiu, do dia em que sumiu e você não correu, do dia em que te desafiou e você apenas sorriu e seguiu seu caminho. Esse tipo de resposta não é comum, é maturidade emocional no nível mais alto. E a maturidade hoje é artigo de luxo. Você virou lembrança de qualidade, comparação inevitável, referência silenciosa. Ela pode até dizer que superou, mas no fundo tudo o que ela busca agora é um reflexo daquilo que você era de verdade.
E o reflexo nunca é tão intenso quanto a luz original. Ela vai tentar esconder, vai dizer que seguiu a vida, vai postar sorrisos, novos encontros, novas histórias. Mas existe um detalhe que ela não consegue controlar: o vazio. Não um vazio comum, mas aquele que aparece quando a alma sente falta de profundidade, de verdade, de direção. Porque com você tudo era diferente. Não havia pressa, não havia joguinho, não havia insegurança travestida de romantismo. Havia presença, havia limite, havia uma calma que assustava porque mostrava maturidade real. E agora ela percebe que os outros homens até falam bonitomas na hora do conflito, explodem. Na hora da dúvida, pressionam. Na hora do silêncio, se desesperam. Você não. Você respirava, você observava, você respondia com inteligência e não com emoção. Isso ensinava, isso elevava, isso curava. E é por isso que agora nenhum outro parece o suficiente. Você não era só um cara, você era um padrão, um símbolo, um norte. Ela achou que podia substituir um homem com propósito por alguém com presença temporária, mas percebeu, tarde, demais, que o que você entregava não estava no toque, estava na essência. Você não foi previsível, você não foi reativo, você não foi moldável, e por isso foi memorável. Porque hoje ela encontra caras que fazem tudo por ela, mas não fazem ela crescer. Caras que mandam flores, mas não sabem colocar um limite. Caras que dizem, eu te amo, sem nem saber quem são. Você nunca disse tudo, mas dizia o suficiente com a sua postura, com a sua direção, com o seu foco. E isso foi o que realmente mexeu com ela. Não era sobre o que você queria dela. Era sobre o que você já havia conquistado dentro de si. E o mais devastador, você não precisou sair da linha para ser marcante. Você permaneceu no seu eixo, enquanto todos os outros se perderam tentando agradar. Agora ela sabe que perdeu um homem raro. Não porque você se afastou, mas porque ela não tinha estrutura para segurar alguém tão completo. E esse pensamento, esse arrependimento silencioso vai acompanhá-la. Não como um lamento qualquer, mas como uma certeza que em um determinado momento da vida dela, ela teve ao lado o tipo de homem que não se encontra mais e deixou escapar. Ela pode até fingir que esqueceu, mas a memória emocional não mente. Ela está ali trabalhando em silêncio, comparando, pesando, sussurrando no ouvido dela, toda vez que ela tenta se convencer de que você foi só mais um, mas você não foi, e ela sabe. Porque os outros podem até ocupar o espaço, mas não preenchem o que você preenchia: a sensação de estar diante de um homem que sabe quem é, que não se curva, que não vacila, que não se desmonta por causa de emoção. Essa solidez ela nunca tinha experimentado antes. E agora, tudo o que aparece parece frágil demais. Ela sente falta da sua firmeza, do seu jeito de resolver em vez de dramatizar, do seu silêncio que dizia mais do que qualquer discurso, porque o homem estoico não se comunica apenas com palavras, ele comunica com ações, com energia, com ausência de desespero, e isso cria uma marca que o tempo não apaga. Ela não lembra do que você falou no último encontro, ela lembra de como você se despediu, sem drama, sem apego, sem precisar de resposta. Esse tipo de encerramento ou não dói. Ele ensina. E é por isso que você segue presente mesmo longe, porque sua presença não dependia do corpo, mas da clareza da sua mente. Você não era um homem tentando ser o que ela queria. Você era o homem sendo o que precisava ser. E isso, por mais que assuste, também liberta. Ela vai olhar para trás e lembrar do homem que a fez se sentir segura sem sufocar. Do homem que não a pressionava, mas também não se anulava. Do homem que, mesmo diante do erro dela, escolheu manter a própria dignidade. E é essa dignidade que grita agora no coração dela.
Porque tudo o que você não aceita agora se torna referência do que ela deveria valorizar. Você ensinou sem dar sermão. Você mostrou sem se exibir. Você tocou sem nem precisar tocar. E isso nenhuma mulher esquece. Não importa quanto tempo passe. Não importa quantos venham depois. O que você era raro, era sólido, era real. E o que é real nunca desaparece completamente. Fica ali, silencioso, intenso, inesquecível. Ela vai seguir, vai sorrir, vai conhecer novos rostos, novos caminhos, novos discursos. Mas em algum momento, quando a vida a acalmar, quando o silêncio tomar conta do quarto, quando ela se deitar e olhar para o teto, vai lembrar. Lembrar daquele homem que não precisou provar nada, que não se ajoelhou por aprovação, que não implorou para ficar, que foi simplesmente inabalável. O homem que conhecia suas sombras, mas escolhia não projetá-las nos outros. Que conhecia sua força, mas usava com elegância. Que conhecia o jogo, mas nunca se deixou jogar. Esse homem foi você, e agora você segue seu caminho, mais forte, mais consciente, mais inteiro, sem precisar que ela volte, sem desejar ser lembrado, sem depender do reconhecimento, porque o verdadeiro estoico entende quem ele é, fala por si. Você foi lembrança, você foi ruptura, você foi lição. E isso, meu irmão, é mais do que qualquer conquista superficial pode oferecer. Agora respira fundo, ergue a cabeça e caminha com firmeza. O mundo precisa de mais homens como você, homens que não se perdem para serem aceitos, homens que não abaixam o padrão para não ficarem sozinhos, homens que são tão cheios de si que não sobra espaço para carência. E se esse vídeo te tocou, se alguma parte dele te lembrou de algo que você já viveu, comenta aqui embaixo. Eu sou o tipo de homem que não se esquece. Curte esse vídeo, compartilha com outro irmão que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não forma sedutores, a gente forma homens que carregam poder no silêncio. E esse é o verdadeiro segredo, você não precisa que ela te lembre. Mas quando ela lembrar você, já vai estar tão evoluído que a única coisa que ela vai encontrar é a sua sombra à distância e a saudade no peito.